Olha, mais coronavírus diante do surto da doença que já alcançou todos os continentes, infectou mais de 80 mil pessoas, diversos países avançam em medicamentos e vacinas contra o Covid-19. E para falar mais sobre isso, nos atende gentilmente o médico infectologista André Calil, que trabalha no Centro Médico da Universidade do Nebraska, nos Estados Unidos, e é responsável pelo ensaio clínico que testa o remédio considerado de maior potencial para o tratamento do coronavírus. Doutor, bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, muito obrigado. Doutor, como que são feitas essas pesquisas e por que essa possibilidade de desenvolvimento pelos pesquisadores aí é um remédio talvez mais potente? O que tem esse remédio e quais são as características? Certo. Então, este estudo é um estudo, a gente chama um estudo randomizado, duplo cego com placebo, é um estudo onde nós vamos testar vários medicamentos. Esse é o primeiro medicamento, o Remdesivir é o primeiro medicamento que nós vamos testar, mas na verdade a ideia do estudo é um estudo que vai envolver várias medicações no decorrer do tempo. O estudo está planejado por 3 anos, mas na verdade a ideia é de terminar o estudo o mais rápido possível, talvez em meses. Então a primeira medicação que nós vamos começar com o estudo se chama Remdesivir. É uma medicação que tem demonstrado já atividades de inibição da replicação viral, ou seja, o vírus começa a ficar muito mais devagar em termos de replicação e é onde a situação começa a melhorar, porque na verdade um dos motivos pelos sintomas é a alta replicação viral. Então, se a gente conseguir reduzir esse vírus, a ideia é de que os pacientes vão ter uma melhora mais rápida da sintomatologia, ou seja, a tosse, a febre, dor de cabeça, e etc. As coisas começam a andar mais rápido. Mas uma coisa importante para adicionar é que o estudo é um estudo focado nos pacientes com uma infecção mais avançada, uma infecção moderada, uma infecção mais severa, ou seja, não só a presença do vírus vai ser necessária para participar no estudo, mas o paciente vai ter que ter presença do vírus no pulmão, ou seja, o paciente vai ter que ter uma pneumonia secundária ao coronavírus. Por que isso? Aí, a tua próxima pergunta seria por que tu não dá a medicação para mais, né, para todo mundo? Porque 80% das pessoas que vão adquirir esse vírus, eles vão curar normalmente sem nenhum remédio. Eles basicamente é só uma hidratação, tomar um Tilenol para dor de cabeça, não vai haver necessidade de nenhum tipo de medicação para eliminar o vírus, porque a maior parte das pessoas vão eliminar o vírus sem nenhum problema. Mas em torno de 10 a 20% das pessoas vão ter essa progressão para pneumonia, uma pneumonia pelo próprio coronavírus, e aí é que existe o maior risco de vida, e esses são os pacientes que queremos ajudar com o ensaio clínico. Doutor André, a pergunta agora é de Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Doutor André, essa é uma nova versão do coronavírus, houve outras antes dessa. Já existe uma avaliação dos senhores quanto à capacidade de transmissão e de letalidade desse novo vírus em comparação com as versões anteriores? Josias, então assim, esse vírus vamos dizer assim, a 7ª versão dos vírus. Existem aproximadamente 7 vírus que a gente tem identificado nesse momento. 4 deles são basicamente o que a gente tem todo ano de resfriados, são responsáveis por resfriados, aqueles que a gente nem sabe o que aparece, vem, vai, nem te lembra do resfriado, são os coronavírus comuns. Aí tem o SARS, que já não tem tido mais, no começo de 2001, que teve uma letalidade mais ou menos de 10% das pessoas, ou seja, 1 em 10 faleceram pelo SARS. E o outro coronavírus que é ainda mais letal é o MERS, que é o do Oriente Médio, que na verdade ainda está presente lá, com uma mortalidade de mais ou menos 30%, que é bem mais elevado. O que sabemos hoje desse coronavírus de hoje, que na verdade é chamado SARS-CoV-2, que na verdade é o segundo SARS com coronavírus, nesse momento que a gente sabe que a mortalidade está em torno de 2 a 3%, a maior parte dos pacientes na China, e na verdade ainda um pouco menor fora da China. Então, assim, parece ser uma mortalidade bem menor do que os coronavírus SARS e MERS, mas obviamente também maior do que aqueles que causam só resfriado, porque só com resfriado não há nenhum tipo de letalidade, com esses mais comuns. Então, há uma diferença
há uma diferença certamente grande do ponto de vista de letalidade. Do ponto de vista de contágio, Josias, ainda estamos estudando para tentar entender, mas sem dúvida é um vírus bem mais contagioso do que muitos outros vírus no sentido de passar facilmente. Agora, a questão do contágio, muito importante, como todos esses vírus, né? Uns mais contagiosos, uns menos contagiosos, mas todos eles têm o mesmo processo de contágio. A maior parte é por contato, ou seja, por contato, tu toca em lugares, toca em pessoas com infecção. Então, a questão de via respiratória, que a gente chama, obviamente é outra maneira de tu adquirir o vírus, mas tu tem que estar muito perto do indivíduo com infecção, né, com tosse, para te adquirir via inalatória, via respiratória. Então, a maior parte do contágio acaba por contato, né? Então, por que isso é importante? Isso é importante saber disso porque, na verdade, lavar as mãos, usar gel, não tocar nos olhos, não tocar no nariz, não tocar na boca, são coisas importantíssimas nesse momento, porque, na verdade, isso são maneiras de tu evitar de adquirir essa infecção numa situação de crise como essa. Então, o contágio desse coronavírus não tem nada diferente do contágio dos outros no sentido de como se contagia. O que a gente está tentando entender qual é o nível de contágio, se é um pouco maior, um pouco menor, mas, na verdade, para todos nós que podemos estar expostos a uma situação dessa, o mecanismo é o mesmo, é via inalatória e via de contato. Doutor André Calil, que trabalha na Universidade do Nebraska. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino, que também está nos Estados Unidos. Doutor, minha curiosidade é saber como é que funciona essas pesquisas para ter a cura, o antivírus, uma vacina, em relação ao mundo todo. Quer dizer, nós temos vários laboratórios, várias universidades provavelmente pesquisando. Eu queria saber se há uma comunicação, se trocam aí as experiências, os avanços, e se é crível. Por exemplo, eu vi em alguns sites que Israel, que tem um departamento de tecnologia muito avançado, já estaria há semanas de distância apenas de uma vacina. Se o senhor acredita que isso é crível? Eu acho que a gente tem que ter cuidado, assim, existe, obviamente, uma intenção muito boa de todo mundo de trazer medicações novas e vacinas novas, e eu acho que em tempos de crise a gente, obviamente, acelera o processo. No caso desse ensaio clínico, é um recorde americano para a gente conseguir um ensaio clínico, conseguir fazer o desenho, aprovar o protocolo e começar a já incluir pacientes. Em termos de tempo, nós estamos falando de semanas. Realmente, a gente atua numa situação diferente, uma situação de crise, de epidemia, mas a gente tem que ter cuidado com a ideia de que curas vão vir nas próximas 24 horas, nos próximos 7 dias. A cura, ela vai depender, obviamente, de todos esses processos de medicamentos, de vacinas, e todos esses processos, na verdade, demoram um pouco de tempo. Eles vão demorar meses, talvez anos. Mas por quê? Porque, na verdade, é um processo onde temos que testar não só a nova medicação, mas nós temos que testar indivíduos, pessoas que não têm a doença, para ver como que a medicação se comporta. Isso aconteceu com essa medicação já há um tempo atrás, e com as vacinas vai ser o mesmo processo. Então, as vacinas, provavelmente tu tem uma vacina nova hoje. Vamos dizer assim, vamos ser otimistas. Tu está lá no teu laboratório e tu acha que tu tem uma vacina nova hoje. Está ótimo, maravilha, talvez seja uma boa vacina. Então, como é que tu vai começar o processo? Tu vai ter que começar do começo. Do começo é exatamente o que a gente faz do ponto de vista de pesquisa clínica. Tu vai ter que ter voluntários saudáveis que vão receber essa vacina nova. Tu vai ter que calcular a dose, ter certeza que tu não vai causar dano, tu não vai, obviamente, injuriar pessoas sem a doença. Aí tu vai medir no sangue se a pessoa está respondendo com os anticorpos para essa potencial vacina nova. Tu vai medir os anticorpos, tu vai ver quanto de anticorpo o indivíduo está fazendo ou não está fazendo, tu vai ter que calcular a dose da vacina. Aí tira o sangue de novo. Então, todo esse processo, aí então tu vai para isso a gente chama de fase 1. Aí tu vai para fase 2, que é onde nós estamos agora com o Remdesivir, que tu vai começar a tentar ver se essa medicação ela pode resolver os sintomas e pode ser seguro de dar ao indivíduo. Então, o que eu estou tentando explicar assim, nada vai vir em dias, né? Nós estamos falando em meses. Se for, assim, sendo otimista, a ideia é de que em meses a gente começa a ter prospecto de drogas novas, de vacinas novas. Mas é um processo que precisa ser feito, mas tem uma certa velocidade que a gente vai ter que ter cuidado justamente para não acabar
testando coisas que não têm nenhum efeito. Até, então, voltando ao teu assunto, em termos de conexão com pessoas, o NIH e a Universidade de Nebraska estão certamente abertos para testar novas medicações, novas vacinas nesse tipo de desenho estatístico de ensaio clínico, e a ideia é essa, a ideia é exatamente como tu comentaste, trazer várias medicações novas, envolver vacinas com outros ensaios clínicos. A ideia é de realmente rapidamente começar a usar medicações diferentes, mas, de novo, para colocar uma medicação nesse ensaio clínico, nós vamos ter que ter dados que tenham, né, que vamos dizer assim, que comprovem para a gente que não só a medicação tem uma ação antiviral, mas que na verdade possa ser seguro para dar para pessoas humanas. Ok, Dr. André Kalin, infectologista, é um médico brasileiro radicado nos Estados Unidos, trabalha na Universidade do Nebraska e está liderando essa pesquisa para descobrir um medicamento contra o coronavírus. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos, sucesso, boa sorte, voltaremos a nos falar. Muito obrigado, bom dia.